Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de microbiologia. Hoje falaremos sobre a morfologia da célula bacteriana, bem como as suas estruturas. Vamos começar? A microbiologia, que do grego significa micros, pequeno, bios, vida, logos, ciência, é o ramo da biologia que estuda os seres vivos microscópicos, como bactérias, vírus e fungos, nos seus mais variados aspectos, como na sua morfologia, reprodução, fisiologia, genética, taxonomia, bem como a relação destes com outros seres vivos e também com o meio ambiente. Assim, a microbiologia envolve o estudo das bactérias, chamado bacteriologia, dos vírus, virologia, e dos fungos, micologia. Iniciaremos a nossa aula falando sobre as bactérias. As bactérias são seres relativamente simples, formados por uma única célula, portanto, conhecidos como seres unicelulares, cujo material genético não está envolvido por uma membrana nuclear ou carioteca, sendo, portanto, conhecidos como seres procariotos, que do grego significa pré-núcleo. Entre as diferenças encontradas nas células procarióticas e eucarióticas, destaca-se: o núcleo, no organismo procarioto, ele não apresenta uma membrana, ou carioteca. Já no ser eucarioto, o núcleo é verdadeiro, apresentando-se com uma membrana nuclear. As organelas, revestidas por membranas, estão ausentes nos seres procariotos. Já nos seres eucariotos, elas estão presentes, e nós podemos citar como exemplo as mitocôndrias. A parede celular nos seres procariotos geralmente estão presentes e quimicamente são complexas. Já nos seres eucariotos, quando presente, geralmente são simples. Os cromossomos dos seres procariotos apresenta-se único e circular. Já no ser eucarioto, são múltiplos cromossomos lineares. As bactérias, de acordo com a morfologia que apresentam, podem ser classificadas como cocos, bacilos e bactérias espiraladas. Os cocos são bactérias que apresentam forma esférica, podendo ser visualizados nos seguintes arranjos: isolados, aos pares, em tétrades, em sarcinas, em cadeia, em cachos. Os bacilos são bactérias que apresentam a forma de bastão, podendo ser visualizadas ao microscópio nos seguintes arranjos: isolados, aos pares, em cadeia e semelhantes aos cocos, chamado de cocobacilo. Já as bactérias espiraladas são aquelas que se apresentam na forma espiral, podendo ser visualizadas com corpo rígido, em forma de vírgula, vibriões ou em forma de espiral, chamados espirilos. E também com o corpo flexível, em forma de espiral, denominadas espiroquetas. Em relação à coloração bacteriana, uma vez que as bactérias são incolores, é necessário que haja o processo de coloração para visualizarmos não só a sua morfologia, mas também os arranjos que apresentam ao microscópio. O método de Gram é a técnica mais utilizada na bacteriologia para fazer a coloração desses micro-organismos. Desenvolvido pelo bacteriologista dinamarquês Christian Gram em 1884, essa técnica consiste em tratar um esfregaço bacteriano fixado pelo calor com os seguintes reagentes: cristal de violeta, lugol, álcool e fucsina. O método ou técnica de Gram permite dividir as bactérias em dois grandes grupos. As bactérias gram-positivas são aquelas que, após o processo de coloração, assumem a coloração azulada, e as bactérias gram-negativas,
que são aquelas que, após o processo de coloração, assumem a coloração avermelhada. O método de Gram tem como mecanismo de ação o fato de todas as bactérias, sejam gram-positivas ou gram-negativas, absorverem de maneira idêntica o cristal de violeta e o Lugol, adquirindo neste momento a cor azul. Entretanto, ao serem tratadas pelo álcool, apresentam comportamento diferente, isto é, as gram-positivas mantêm a cor azul e as gram-negativas tornam-se descoradas. Ao receber a fucsina, somente as gram-negativas se deixam corar, adquirindo a cor avermelhada do corante. Em relação às diferenças que ocorrem entre as bactérias gram-positivas e gram-negativas, nós podemos citar: em relação à própria reação de Gram, como dito anteriormente, as bactérias gram-positivas coram-se em azul, já as gram-negativas coram-se em vermelho. Em relação à sua camada de peptidoglicano, a bactéria gram-positiva a apresenta de maneira bastante espessa. Já a camada de peptidoglicano das bactérias gram-negativas aparecem de maneira fina. A resistência à ruptura física entre as bactérias gram-positivas é bastante elevada. Já a resistência à ruptura física das bactérias gram-negativas são baixas. A sensibilidade à penicilina é alta nas bactérias gram-positivas. Já a sensibilidade à penicilina das bactérias gram-negativas é considerada baixa. Nestas fotos, são visualizados cocos gram-positivos apresentando os seguintes arranjos: isolados, aos pares e em caixos. Nesta outra foto, nós verificamos a presença de cocos gram-positivos, encontrados aqui de maneira isolados e em cadeias. Aqui, nós visualizamos a presença de vários bacilos gram-positivos nos arranjos isolados, aos pares e em cadeias. Nesta foto, nós verificamos a presença de bacilos gram-negativos, isolados, aos pares e em cadeias. Por último, nesta foto, nós encontramos a presença de bactérias espiraladas na forma de espirilos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as estruturas bacterianas. As principais estruturas que compõem a célula bacteriana são membrana citoplasmática, parede bacteriana, cápsula, esporos, também conhecidos como endósporos, flagelos, pile e fímbrias, nucleoide, plasmídios e ribossomos. Em relação à membrana citoplasmática, esta é uma estrutura que forma uma barreira que separa o meio interno da célula, chamado citoplasma, com o meio externo. A membrana citoplasmática é constituída principalmente por proteína imersa em uma bicamada lipídica, aonde se destaca a presença de fosfolipídios. Nesse vídeo, nós podemos verificar a separação do meio interno e externo da célula através de sua membrana, bem como a entrada e a saída de componentes entre estes dois meios. As principais funções associadas à membrana citoplasmática são transporte de soluto, produção de energia, biossíntese, duplicação do DNA e secreções. Em relação ao transporte de soluto, a membrana plasmática atua como uma barreira altamente seletiva, que possibilita a concentração de metabólitos específicos dentro das células, além de permitir a excreção de substâncias inúteis. Já em relação à produção de energia, esta ocorre
por transporte de elétrons. A biossíntese, as enzimas de várias moléculas que compõem outras estruturas externas à membrana, como por exemplo o peptídeo-glicano, estão ligadas a essa estrutura. Em relação à duplicação do DNA, proteínas do complexo de duplicação desta molécula estão localizadas na membrana citoplasmática. E em relação à secreção, a membrana encontra-se envolvida na secreção de enzimas que agem rompendo macromoléculas que servirão como nutrientes para a célula bacteriana. Um dos principais aspectos da membrana celular é justamente esta seletividade exercida tanto para as substâncias que entram para o citoplasma celular, bem como aquelas que saem do citoplasma para o meio externo. A entrada e a saída dessas substâncias ocorre de maneira altamente seletiva. Portanto, não é qualquer substância que entra ou sai da bactéria. Neste momento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os mesossomos. Como vocês sabem, os mesossomos são invaginações da própria membrana citoplasmática. Muitas funções foram atribuídas aos mesossomos, como, por exemplo, o seu papel na divisão celular. Hoje, nós não mais consideramos os mesossomos como estruturas verdadeiras, mas somente como artefatos. Agora falaremos sobre a parede bacteriana. Esta é considerada uma das principais estruturas que compõem esse tipo de célula, sendo responsáveis pela manutenção da morfologia bacteriana, como cocos, bacilos ou espiral. Estão também envolvidas no processo de divisão celular, a partir de um septo que se forma e que irá dividir as células em outras duas, exatamente iguais. Se não fosse a presença da parede celular, devido à enorme pressão osmótica encontrada entre os meios interno e externos da célula, as bactérias simplesmente estourariam. As paredes das bactérias gram-positivas e gram-negativas apresentam diferenças marcantes. As bactérias gram-negativas possuem uma parede composta de várias camadas que diferem na sua composição química e, consequentemente, é mais complexa que as paredes das bactérias gram-positivas, que, apesar de mais, atenção, espessa, apresentam predomínio de um único tipo de macromolécula, como o peptidoglicano. A próxima estrutura abordada refere-se à cápsula. A cápsula está ligada à parede bacteriana como uma estrutura externa, de extensão limitada e estrutura definida, sendo mais comumente presente nas bactérias gram-negativas do que nas bactérias gram-positivas. As cápsulas estão envolvidas nos seguintes processos: reservatório de água e nutrientes, aderência, aumento da capacidade invasiva e aumento da resistência microbiana a biocidas. A partir dessas funções que as cápsulas apresentam, nós podemos verificar que as bactérias que apresentam essas estruturas são mais resistentes e também com um potencial patogênico maior. Aqui, a cápsula é visualizada a partir de uma fotografia eletrônica. Em relação aos esporos, também conhecidos como endósporos, estes são estruturas de resistência sintetizados por algumas bactérias gram-positivas em resposta a um estresse ambiental, como, por exemplo, o calor, a falta de água e nutrientes. Os esporos, que podem permanecer viáveis por milhões de anos, são formados intracelularmente, ou seja, no interior da célula, e sua função é estocar o genoma bacteriano e a maquinaria metabólica, até que melhores condições ambientais prevaleçam. Em condições ideais,
o esporo reverte ao seu estado vegetativo. Em relação ao flagelo, essas estruturas associadas à movimentação celular é constituída por um longo fio ligado externamente à membrana, estando presente em várias espécies de bacilos, mas raramente em cocos. As células bacterianas podem encontrar 4 arranjos de flagelos, os chamados monotríqueos, anfitríqueos, lofotríqueos e peritríqueos. Os monotríqueos são aquelas células que apresentam um único flagelo polar. Os anfitríqueos são aquelas bactérias que apresentam um tufo de flagelo em cada extremidade. Os lofotríqueos são aqueles que apresentam 2 ou mais flagelos em uma única extremidade da célula. Já os peritríqueos são aqueles que apresentam flagelos por todo o corpo bacteriano. Neste vídeo, nós podemos visualizar uma bactéria na forma espiral com os flagelos de arranjo lofotríqueo. Em relação a pili e fímbrias, estas são estruturas proteicas mais curtas e numerosas que os flagelos, estando presente em algumas bactérias gram-negativas. Porém, ao contrário dos flagelos, não estão associados à movimentação da célula bacteriana. Os pili, atenção, singular, pilos, e as fímbrias são estruturas que, embora sejam formadas por uma proteína denominada pilina, apresentam funções diferentes. Em relação aos pili, são mais longos que as fímbrias, havendo apenas 1 ou 2 por célula, estando envolvidos na transferência de DNA durante o processo de conjugação bacteriana. Já as fímbrias atuam como estrutura de aderência às células de mamíferos e a outras superfícies, favorecendo a colonização e o surgimento de doenças. Agora falaremos sobre o nucleoide. Esta é a região da célula procariótica aonde se encontra o material genético, também conhecido como cromossomo, da célula bacteriana, ou seja, o seu DNA. O DNA de uma bactéria é constituído por uma única molécula longa, contínua, arranjada de forma circular de dupla fita, que carrega as informações genéticas necessárias para as funções celulares. Em relação aos plasmídeos, estes são pequenas moléculas circulares de DNA de fita dupla extracromossômico, ou seja, não estão ligados ao cromossomo principal e que acabam por oferecer certas vantagens seletivas às bactérias que o apresentam. Dentre essas vantagens, nós citamos resistência aos antibióticos, tolerância a metais pesados, produção de toxinas e síntese de enzimas. A última estrutura que veremos refere-se aos ribossomos. Estes estão presentes tanto nas células eucarióticas como nas células procarióticas, sendo locais de síntese proteica. As células com altas taxas de síntese proteica, como aquelas que estão se multiplicando ativamente, apresentam um maior número de ribossomos. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido os temas propostos, tanto a morfologia bacteriana como as estruturas que compõem essa célula, e nos veremos numa próxima ocasião. Até mais!